Olá pessoal, eu sou Gisele Cordeiro, psicóloga, e voltei aqui para falar com vocês, conforme os vídeos anteriores, a continuação sobre ansiedade. Mas hoje nós vamos falar sobre ansiedade e a compulsão alimentar. Para relembrar, ansiedade é tudo aquilo que eu começo a emitir pensamentos catastróficos, pensamentos problemáticos sobre o futuro. A ansiedade tem a ver com a nossa incapacidade de viver no momento presente. Você já parou para pensar que ansiedade é sempre no futuro? Eu comentei isso nos vídeos anteriores. Nós não sentimos ansiedade do momento agora e muito menos do passado. É sempre relacionado ao futuro. Isso demonstra a nossa incapacidade de lidar com o vazio, que nós pensamos entre o que eu estou vivenciando agora e aquilo que ainda vai ser. Nesta incapacidade que me gera angústia, eu começo a criar sensações, pensamentos de tensão, de preocupação, e o meu corpo começa a reagir a isso. Está aí, então, a identificação da ansiedade que nós falamos no vídeo anterior. Nós falamos sobre os transtornos, não é? Porque é natural que a gente sinta ansiedade diante daquilo que é novo, diante daquilo que nós não temos muita experiência, porque a ansiedade, na verdade, é um mecanismo de defesa. Porém, quando passa a ser repetitiva diante de coisas que nós fazemos naturalmente, a nossa rotina, no nosso cotidiano, e começa a afetar esta rotina e trazer sofrimento, nós desenvolvemos aí vários transtornos, e eu estou falando de alguns transtornos desde alguns vídeos aí atrás. Como eu estava dizendo, essa questão da gente não conseguir lidar com esse vazio que gera angústia faz com que a gente não aproveite o momento presente, que a gente não desfrute realmente daquilo que está se passando agora, porque tudo gera um ponto de interrogação em relação ao futuro, seja no trabalho, na questão familiar, em qualquer aspecto ou qualquer relação, demonstra a nossa incapacidade de lidar com isso. Como eu não aguento este vazio que tem entre o que eu estou vivenciando agora e aquilo que eu espero que aconteça ou que pode acontecer, e eu sinto a sensação de angústia, como eu vou preencher este vazio? Uma das maneiras de preencher é através da alimentação. Então vamos lembrar que, para diminuir a angústia, muitas pessoas começam a se alimentar de maneira incorreta. Mas não é se alimentar normalmente, ou de repente aquele final de semana que a gente ultrapassou, que foi em algum evento, foi no jantar e a gente se percebe que a gente passou no ponto comendo demais. Não, é um mecanismo também, um gatilho que começa a se construir ao longo do tempo da ansiedade, que chegue logo aquele momento que eu tanto espero, aquela decisão, aquele evento, e eu sinto essa angústia, esse vazio, eu começo a comer compulsivamente. Daí vem a diferenciação de comer muito ou comer compulsivamente. A compulsão, pela própria palavra, né, pela definição, é algo que eu não tenho controle. Então é um comportamento que a pessoa começa a desenvolver a partir desta ânsia, desta dificuldade de lidar com este vazio do que ainda vai ser. Ao preencher este vazio e a tentativa de preencher com prazer esta angústia. Então eu vou desenvolvendo esse comportamento sem perceber. Segundo Alexandre Azevedo, que é um psiquiatra que trabalha no projeto grego de distúrbios alimentares, porque a compulsividade por alimentos é um distúrbio alimentar, é um transtorno alimentar. Ele diz que a gente começa a perceber que o paciente apresenta esse transtorno, um distúrbio alimentar, desde que ele use pelo menos 2 vezes na semana esse comportamento compulsivo de não ter controle sobre o que ele come. Então, às vezes ele come até doer o estômago, às vezes ele come provocando vômito, que aí a gente desenvolve um outro distúrbio, que é a bulimia. Então, há várias maneiras da gente começar a identificar esse comer mais. E o mais difícil da compulsão alimentar é que lá no início, quando a pessoa começa a preencher este vazio através do alimento, ela muda a sua rotina diária, ela cria um hábito. E por se tornar um hábito, comer muito, ela não percebe a compulsão alimentar. Se a família também desenvolve esse comportamento de comer muito, a família inteira não percebe
a compulsão alimentar. Às vezes só uma pessoa da família desenvolve a compulsão e as outras pessoas passam só a se alimentar muito. Então, a dinâmica disso, para perceber, geralmente as pessoas vão perceber onde? Na balança. Aí eu desafio, porque quando a pessoa percebe, às vezes ela adquiriu muito peso, aí ela começa a se frustrar porque ela tem que correr atrás daquele resultado que ela tinha, ou ela começa a se culpar porque ela deixou chegar a esse ponto, né? Então, dentro do processo da compulsão alimentar, nós vamos enfrentar vários desafios. Por isso, é muito natural e comum, dentro dos distúrbios alimentares, que a pessoa apresente alguns transtornos, como o transtorno generalizado de ansiedade e também a depressão. O transtorno de ansiedade, porque é um mecanismo que ela utiliza para lidar com a ansiedade, e a depressão por culpa, por ter deixado chegar a um ponto em que ela realmente perde o controle da sua vida, da sua alimentação, do seu peso. É muito importante relembrar que nós não estamos falando de estética, nós estamos falando de saúde, porque a estética traz um modelo em que nós temos que atingir e muitas pessoas se percebem pela estética, né? Não, nós estamos falando de saúde mental e saúde física, porque esse alimento que geralmente as pessoas começam a consumir, geralmente são alimentos que dão prazer imediato. Quais os alimentos que dão prazer imediato? Açúcar, massa, tudo que é de farinha branca, né? Então, ele é absorvido rapidamente pelo organismo e produz automaticamente a saciedade e a sensação do quê? De prazer. Então, eu tento substituir a angústia pelo prazer momentâneo. Mas eu não faço isso uma vez. Tem gente que fica comendo o dia inteiro e não percebe que é por ansiedade. Gisele, mas como é correto, então, a gente se alimentar? O mais natural é que a gente se alimente quando a gente sente fome, sinta fome. É claro que às vezes tem algo que a gente fez que é diferente, que é gostoso, e a gente se alimenta por prazer, e às vezes até um pouco a mais, né? Mas o natural é que a gente sinta fome, que é até uma atividade cerebral, o meu estômago sabe exatamente o momento que ele tem que mandar uma mensagem para o cérebro, dizendo, olha, me alimente porque a sua reserva já foi. Pela situação atual que nós encontramos, de muita industrialização, de muito estresse no ambiente de trabalho, dentro de casa, na família, nós não percebemos esse mecanismo de modificação que a alimentação traz para a gente. E muitas vezes não percebemos a associação dessa saciedade, deste prazer, com esta ansiedade que eu sinto justamente por todo esse estresse com o qual eu percebo o mundo ou as situações. A compulsão alimentar realmente se transforma, é um distúrbio que se transforma em algo muito difícil da pessoa perceber e que infelizmente geralmente ela vai perceber na balança. Eu identifiquei até agora então como que é o processo, né, para compulsão alimentar. Agora o que eu quero falar com vocês é em relação ao tratamento, que como eu disse e sempre digo nos outros vídeos, é multidisciplinar. O processo psicoterapêutico para que eu possa identificar e perceber esses sentimentos, identificar e perceber essas angústias, identificar e perceber quais são os meus medos em relação ao futuro. O segundo processo psicoterapêutico é de comportamento, porque eu começo a criar gatilhos, ou seja, toda vez que eu sinto angústia, automaticamente meu cérebro vai me lembrar que tem algo para amenizar essa angústia, que é a alimentação. Então eu começo a desenvolver comportamentos repetitivos. Através de um manejo cognitivo, eu ensino aquele paciente a substituir esse comportamento por comportamentos mais saudáveis, tá? Identificar também a questão da autoestima, da autoconfiança, da capacidade que ele tem de desenvolver no seu dia a dia, demonstrar para que ele vá comprovando que no seu dia a dia ele tem essa capacidade de lidar com a sua rotina, com o seu trabalho e que o estresse é algo externo. O que realmente acontece é como eu lido com esse algo externo. Perceber a sobrecarga, porque muitas vezes há uma sobrecarga real e principalmente a carga mental. Olha quanta coisa dentro do processo terapêutico que nós vamos identificar, ajudar o paciente a identificar, substituir,
redescobrir, né? E inclusive fazer com que esse paciente aprenda a viver o momento presente. As oportunidades que ele está tendo agora de desfrutar, por exemplo, de uma boa noite de sono para descansar e no dia seguinte enfrentar aquela reunião tão esperada que deixou ele tão ansioso. Então é muito importante que a gente perceba que o processo psicoterapêutico vai me ajudar a identificar tanto os sentimentos e emoções, mas também desenvolver comportamentos e autoobservação de tudo da minha capacidade e potencialidade de enfrentar as situações do dia a dia. Neste tratamento multidisciplinar, o psiquiatra vai entrar provavelmente com ansiolítico, se realmente for necessário e o nível de ansiedade chegou a um ponto do qual o paciente não tem controle. Vou entrar com o nutricionista, indicação de nutricionista, para quê? Para que ele aprenda a fazer uma reeducação alimentar, se alimentar de maneira correta, com os alimentos corretos, tá? E a autopercepção também dessa sua alimentação. E também com o educador físico, ou que a pessoa comece a desenvolver atividades físicas, se faz parte dos objetivos dela, para que ela restabeleça essa sua saúde e também essa realização de que eu tenho controle. Então, muitas pessoas falam, mas aí a gente manda fazer atividade física porque é obrigada a perder peso por causa de estética. Não. É porque é muito triste quando uma pessoa percebe que ela chegou ao ponto da obesidade não porque ela queria, porque simplesmente ela perdeu o controle. E é muito importante que eu ensine aquele paciente a resgatar a sua capacidade de ter controle sobre a sua própria vida. O que é isso? É eu saber que eu sou consciente que eu posso fazer a escolha de comer muito, que eu posso fazer a escolha de comer qualquer coisa e não me importar com a ganha do peso, mas que eu tenha maturidade, que isso está sendo uma escolha pessoal, uma escolha consciente e que eu tenha maturidade para enfrentar as consequências dessa escolha, que não está relacionado só à obesidade, mas sim a problemas de saúde, as consequências em relação à própria saúde, tá? Então a gente precisa aumentar um pouco a nossa mentalidade na questão do cuidado, do autocuidado e o amor próprio, de que não tem problema nenhum as escolhas que eu faça, desde que eu esteja escolhendo fazer. E não que, como na compulsão, que é algo que eu não percebo que eu estou fazendo essas escolhas, que eu não me dou conta, ou que é a única maneira que eu aprendi de lidar com as situações de ansiedade, por exemplo. Tá bom? Bom, então, neste vídeo eu tentei resumir como funciona mais ou menos o processo da compulsão alimentar relacionado à ansiedade. Agora, para a gente apimentar mais o tema sobre ansiedade, eu vou me aprofundar no próximo vídeo e falar sobre os processos de autossabotagem, tá? Que é aquele momento que você tá de dieta e de repente aqueles seus parceiros que estão em casa começam a aparecer com tudo aquilo que você não pode comer, né? Ou um processo de autossabotagem em que você faz escolhas contrárias àquilo que você gostaria. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Um grande beijo e a gente se vê pronto.